E aí galera, tudo bom? Aqui é o Gabriel Cabral, sou professor do cursinho Ideia. É um pouco novo aí, né? Não estou muito acostumado, mas vamos lá, vai dar certo. A ajuda de vocês é sempre importante, vocês aí engajados, então vamos nessa. Bem, aqui a nossa primeira aula vai ser o número de oxidação, o NOx. Bem, para dar início, vamos falar aqui direto da definição, né? Começar pelo começo. O que é a definição de NOx? Bem, NOx vai ter duas definições. A primeira dela é: o NOx é a carga real que uma espécie química adquire em uma ligação iônica. Ou seja, a gente está tratando agora da definição de NOx em uma ligação iônica. Bem, mas só para a gente lembrar, o que é uma ligação iônica? A ligação iônica ocorre quando tem a transferência de elétrons, ou seja, quando alguém perde um elétron e alguém ganha, 1, 2, 3, seja quantos forem. Por exemplo, NaCl. O que é o NaCl? É o Na mais o cloro menos, ou seja, o sódio perdeu um elétron e esse elétron foi para o cloro, que virou cloro menos. Quando isso acontece, o sódio ele perde esse elétron, ele fica com a carga positiva, porque ele fica com excesso de prótons em relação a elétrons. Da mesma forma que o cloro fica com excesso de elétrons em relação aos prótons. Então, a carga desses elementos ela existe. Essa carga vai dar o nosso NOx. Então, o NOx do sódio vai ser mais 1, porque é a carga dele. A carga do cloro vai ser menos 1. Então, quando eu tenho uma molécula de NaCl, eu sei que o NOx do sódio é mais 1 e do cloro é menos 1. Da mesma forma, se eu tivesse iodeto de cálcio. O iodeto de cálcio, o cálcio, ele perde 2 elétrons, que doa para 2 iodetos para eles virarem 2 iodos menos. Como cada um desses elementos acaba possuindo uma carga, por causa do excesso ou de prótons ou de elétrons, o NOx deles vai ser justamente essa carga. Então, o do cálcio vai ser mais 2 e o do iodo menos 1. Então, nessa molécula, NOx do cálcio mais 2, do iodo menos 1. Certo? Definição bem simples, direta. Vamos lá. Segunda definição. O NOx é a carga elétrica aparente que uma espécie química adquire em uma ligação covalente. Ou seja, agora a gente está tratando de ligações covalentes. Então a gente está tratando de quê? Compartilhamento de elétrons, isso mesmo. Então, por caso, o exemplo do HCl. O HCl, ali nenhum elemento quer perder ou ganhar elétrons em relação ao outro. Eles fazem o seguinte acordo: vamos compartilhar os nossos elétrons. Então, a ligação, o hidrogênio compartilha um elétron com o cloro e o cloro compartilha um elétron com o hidrogênio. Porém, a gente tem que lembrar que os elementos eles possuem um negocinho chamado eletronegatividade, que seria essa capacidade de atrair elétrons, de querer, um campo de atração. E a gente tem que lembrar como é que a gente sabe quem é mais eletronegativo que quem. Bem, para isso a gente pode usar a nossa famosa tabela periódica, que nos diz essa informação, que nos informa que a eletronegatividade ela cresce da esquerda para a direita, da mesma forma que ela cresce de baixo para cima. Aí a gente consegue observar, isso sem considerar os gases nobres, que o elemento mais eletronegativo é o flúor, ok? Porém, a gente está analisando aqui só o cloro e o hidrogênio. A gente consegue também observar que o cloro ele é mais eletronegativo que o hidrogênio. Se ele é mais eletronegativo que o hidrogênio, ele consegue atrair esses elétrons que estão sendo compartilhados para mais perto dele. Quando ele atrai esses elétrons, os elétrons não são deles, igual no caso da ligação iônica, ele só está atraindo para ele. Então ele pertinho mais dele. Quando ele deixa mais pertinho dele, ele acaba gerando uma carga aparente negativa nele. E da mesma forma, como está se distanciando do hidrogênio, vai gerando uma carga parcial positiva no hidrogênio. Então gera uma carga aparente positiva e uma carga aparente negativa. E essas cargas são respectivamente o NOx de cada um desses elementos. Então o NOx do hidrogênio se torna mais 1 e o NOx do cloro menos 1. Beleza? E se fosse a amônia? Pronto, a amônia, 4 elementos fazendo ligações. 3 elementos fazem ligações, né? O hidrogênio está ligado ao nitrogênio, 3 hidrogênios ligados ao nitrogênio. A gente consegue ver aqui na tabela que o nitrogênio continua sendo mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, da mesma forma que o cloro atrai esses elétrons, o nitrogênio também vai atrair.
Então os elétrons estão ficando mais próximos deles. Então beleza, eu sei que a carga dos hidrogênios vai ser uma carga aparente positiva. E do nitrogênio? Ele está traindo 3 elétrons para eles, não está traindo só um igual o cloro aqui. Está traindo 3. Se ele está traindo 3, a carga aparente dele vai ser 3 vezes maior do que a do hidrogênio, só que com o sinal negativo, com o sinal oposto. Então, se tem 3 cargas parciais positivas, aqui vão ter 3 cargas parciais negativas, em um só átomo, aqui espalhados e aqui em um só. Então, eu sei que o NOx do hidrogênio vai ser mais 1, e o NOx do meu nitrogênio vai ser menos 3. Valeu, galerinha? Essa foi a definição. Agora vamos para a determinação do NOx. Bem, para determinar o NOx, a gente vai ter 5 passos. Quando a gente vê esses 5 passos, a gente consegue determinar o NOx de qualquer elemento. Vamos lá. Primeiro a gente vai saber o NOx de substâncias simples. Depois, de íons monoatômicos, de substâncias compostas, oxigênio e, por fim, hidrogênio. Um por um. Vamos começar. Substâncias simples. Bem direto. Uma substância simples possui um NOx igual a 0. O que isso quer dizer? O hidrogênio, H2, O2, cálcio, ferro, esses vão possuir um NOx igual a 0. Por quê? Bem, a gente viu 2 definições para NOx, ligação iônica e ligação covalente. No caso do hidrogênio e oxigênio aqui, eles estão fazendo ligações covalentes, já que não ocorre a transferência de elétrons. E a gente viu que na ligação covalente, o que define é a carga parcial gerada pela diferença de eletronegatividade, ou seja, pela capacidade de puxar os elétrons mais para si. Porém, eu estou tratando de 2 átomos iguais, de 2 elementos idênticos. Se eles são 2 elementos idênticos, como o hidrogênio nesse caso, ou como o oxigênio nesse caso, nenhum tem a força maior do que o outro. Se esse não tem a força maior do que esse, nem vice-versa, ele não puxa nenhum para um lado nem para o outro. Então também não gera essa carga parcial. Então nem tem uma carga real, nem tem uma carga parcial, então é 0. Da mesma forma, o cálcio e o ferro, nem preciso falar, né? O cara não tem uma carga real e nem tem como ele compartilhar com ninguém, ele está sozinho. Beleza? Íons monoatômicos. Bem simples. O íon monoatômico vai possuir o NOx igual à sua própria carga do íon. O que é um íon? Íon vai ser um elemento com uma carga, ou positiva ou negativa. E a gente viu que uma das definições de NOx é que ele é a carga real dessa espécie química. Então, se a gente tem um lítio mais, que é o quê? É um lítio que tem 3 cargas. O lítio é o quê? É um elemento com 3 cargas positivas, 3 cargas negativas, ou seja, 3 prótons, 3 elétrons. O lítio mais, ele perde um elétron. Quando ele perde esse elétron, há um desequilíbrio nessa sua carga. Então, eu tenho 3 cargas positivas, 2 negativas. Se eu tenho 3 positivas e 2 negativas, eu tenho uma positiva sobrando. Então, ele adquire uma carga. Se ele tem uma carga real, o NOx dele vai ser essa carga, que é mais 1, que é a carga do próprio íon. Da mesma forma, o cloro. Só que agora o cloro ele ganha esse elétron, então ele fica com essa carga negativa. Então, o NOx dele vai ser menos 1. Beleza? Bem simples, bem direto. Beleza, agora vamos para substâncias compostas. Substâncias compostas. Alguns elementos possuem um NOx fixo. O que isso quer dizer? Quando a gente for analisar substâncias que possuem elementos diferentes, alguns desses elementos vão possuir um NOx que a gente tem que saber decorado, porque esse NOx não vai mudar. Quais são elas? Os elementos da família 1A e a prata possuem um NOx mais 1. Então, o sódio, o cálcio, o lítio, a prata vão possuir esse NOx mais 1. Da mesma forma, a família 2A, o zinco e o cádmio vão possuir o NOx mais 2. Agora sim, o cálcio vai possuir o NOx mais 2. Então, se eu estou analisando um elemento, uma molécula, olhei lá nela, vi que tem sódio. Eu sei que o sódio ali tem NOx mais 1. Vi que tem cálcio, sei que é mais 2. Vi que tem zinco, mais 2. Depois eu vou descobrir os outros NOx. Da mesma forma, o alumínio tem NOx mais 3. A família 7A vai ter o NOx menos 1, como no caso do cloro. Isso se dá porque a família 1A e 2A, para elas conseguirem se tornar estáveis, elas tendem a perder elétrons, elas querem se livrar desses elétrons. A família 7A e a família 6A, elas tendem a ganhar elétrons, elas querem chegar mais próximo do número 8. A família 1A e 2A tendem a fazer isso perdendo.
Então, o NOx da família 7A, menos 1. Da família 6A, menos 2. O da família 6A só tem um garotinho lá que é meio espertalhão, que gosta de mudar o seu NOx, que é o oxigênio. O oxigênio, na maioria dos compostos, vai ter o NOx menos 2, de acordo com a regra dele ser da família 6A, como no ácido nítrico, no óxido de cálcio. Porém, tem mais 3 casos que ele pode variar de NOx, que é quando ele estiver num peróxido. O que é um peróxido? Peróxidos, por exemplo, vai ser água oxigenada, que a gente passa para deixar o espelhinho lourinho. Quando ele estiver num peróxido, ele vai ter um NOx menos 1, beleza? E se ele for um superóxido? Quando ele for um superóxido, ele vai ter o seu NOx menos 1,5. Então, no Na2O4, no CaO4, ele vai ter esse NOx menos 1,5. Se você... mas eu tenho dificuldade de identificar o que é o peróxido, o que é o superóxido. Você pode fazer o seguinte, você sabe que no sódio ele é mais 1. Se ele é mais 1 vezes 2, o do oxigênio aqui obrigatoriamente tem que ser menos 1,5 para poder zerar a molécula. O do cálcio você sabe que é mais 2, então tem que ser menos 1,5. Então você consegue até identificar, e aí você diz, esse aqui é um superóxido, aqui é um peróxido. Show? E o terceiro caso, um fluoreto. Fluoreto ele pode variar tanto de mais 1 como para mais 2. Então, tipo OF2, o NOx do oxigênio, é mais 2. No O2F2, o NOx dele é mais 1. Aí ele adquire essa carga positiva? Adquire. Por quê? Porque, como eu falei lá no início, o fluoreto ele é o elemento mais eletronegativo. Ou seja, ele é o cara que quer mais esses elétrons. Tá doidinho, ele puxa de qualquer forma. Então ele consegue puxar esses elétrons para ele, mesmo sendo oxigênio eletronegativo também. Entendeu? Vamos dando continuidade. Hidrogênio. O hidrogênio ele tem 2 casos. Quando ele estiver numa ligação covalente, como a gente viu com o HCl, ele vai ter o NOx mais 1. Beleza? O HCl, a água. Simples. Porém, quando ele for um hidreto metálico, ele vai possuir um NOx menos 1. Hidreto metálico é como no CH2. Hidreto metálico, eu não entendi. Bem, eu explico. Hidreto metálico são compostos inorgânicos em que na molécula, no KH, por exemplo, o elemento mais eletronegativo vai ser o hidrogênio. A gente viu que onde tem o compartilhamento de elétrons, o elemento que tem maior eletronegatividade puxa os elétrons para ele e adquire uma carga parcial negativa. Então, nesse caso, o hidrogênio ele não está ficando com a carga parcial positiva como normalmente fica. Ele fica com a carga parcial negativa. E o outro elemento, como o do cálcio, como o potássio, fica com a carga positiva. O cálcio também, no caso, fica com a carga parcial positiva. A gente consegue identificar, se eu não soubesse que isso aqui era um hidreto metálico, mas você sabe que o potássio ele tem NOx mais 1, então o hidrogênio tem que ser menos 1. Show? Vamos lá, mecanismos de determinação, bem direto. A gente vai analisar a molécula, vai ver o que a gente sabe qual é o NOx pré-definido, o que é que a gente não sabe qual é o NOx. O que a gente não souber, a gente atribui uma incógnita. Então, o primeiro exemplo, CaCO3. Ca, família 2A, eu vi que o NOx dele tem que ser mais 2. Oxigênio, nesse caso, não é nenhum peróxido, nenhum superóxido, nenhum fluoreto. Eu sei que o NOx dele é 6A menos 2. Então, eu sei que o NOx do cálcio é mais 2 por ser da família 2A. O do oxigênio é menos 2 por ser da família 6A. Beleza. A soma dos NOx de todos os átomos é igual à carga do composto. Esse composto aqui não tem carga, então a carga dele é 0. Então eu sei que o NOx do carbono tem que somado aos outros NOx dá igual a 0. Então, NOx do cálcio, mais 2. NOx do carbono, não sei, mais X. NOx do oxigênio, tenho 3 oxigênios, menos 2. Então, menos 2 vezes 3. Formei uma equação, resolvi a equação e descobri que o NOx do carbono é 4. Beleza? Mas isso é uma molécula inorgânica, muito moleza, muito facinha. Beleza, vamos para uma molécula orgânica, então. Uma molécula orgânica, um ácido carboxílico. A gente tem 2 carbonos. Um carbono está ligado a 3 hidrogênios, outro carbono está ligado a 2 oxigênios. O carbono que está ligado a 3 hidrogênios, a gente sabe que o carbono é mais eletronegativo que esses hidrogênios. Então ele está puxando para ele os elétrons. Quando ele puxa para ele, ele gera essas cargas parciais positivas nos hidrogênios e gera uma carga parcial negativa nele, 3 vezes maior do que a que ele gera em cada hidrogênio. No carbono, um para o outro não faz diferença, não é não? Exato.
O do oxigênio, a gente tem um carbono ligado a 2 oxigênios é um carbono. Do carbono a gente sabe que não vai acontecer nada porque é igual, mas o oxigênio ele é mais eletronegativo que o carbono. Então ele que puxa os elétrons. Então esse carbono está compartilhando 3 elétrons com esses oxigênios, mas eles estão se distanciando dele. Na hora que eles se distanciam dele, ele adquire uma carga parcial positiva 3 vezes, já que ele tem afastado dele 3 elétrons. Então a carga dele vai ser mais 3. Então, o NOx do primeiro menos 3, o NOx do segundo mais 3. É isso aí, galera. Muito obrigado pela atenção. Eu espero que tenha ajudado. Me desculpem aí qualquer erro, qualquer coisa. Eu estou aprendendo aí com vocês. Por favor, comentem aí. Digam assim, se tu explicasse assim era melhor. Se tu tentar fazer isso, comenta, compartilha, curte. É isso aí, galera. Ótimos estudos. Vai dar certo. Fé em Deus.